Muito bem, dando continuidade aqui à matéria de contratos, turma da manhã de segunda-feira, eu vou falar agora do contrato de comissão. Contrato de comissão pode levar até algum entendimento errado, mas eu vou explicar. Esse contrato está previsto do artigo 693 a 709 do Código Civil Brasileiro, tá? Esse contrato, muita gente acha que é um contrato quando a pessoa vende alguma coisa e recebe uma comissão. Não tem nada a ver com essa situação. O contrato de comissão ele tem dois participantes, o comitente e o comissário. Ele é um contrato muito usado em relações empresariais e ele é um contrato muito parecido com o mandato, mas ele difere do mandato pela seguinte situação. No mandato, você representa os interesses de uma pessoa em nome dela. Então, o João me otorgou uma procuração para que eu o represente judicialmente ou mesmo extrajudicialmente em algum lugar. E aí eu vou fazer o papel de representar o João, vou ser o mandatário, aonde eu vou fazer todas as questões em nome do João. Todas as obrigações que eu assumir, todos os compromissos que eu assumir, eu estou fazendo em nome do João. No contrato de comissão, o comissário ele faz todos os negócios no seu próprio nome. Existe um combinado entre ele e o comitente que os negócios são feitos no nome do comissário, muito embora os benefícios do negócio serão destinados ao comitente. Mas aí vai me perguntar, mas professor, por que eu faço isso? Por que eu uso esse contrato? Isso não é uma simulação? Não, não é uma simulação. Na verdade, é um contrato muito comum para empresas grandes. Imagina o seguinte, uma pessoa, uma empresa grande, vou pegar um exemplo aqui, a Coca-Cola, por exemplo. Ela quer comprar um produto, quer montar uma nova fábrica, quer montar uma revenda, enfim. E aí ela vai até um determinado bairro, onde ela ali acha que é interessante para aquela atividade, e quer comprar as casas dos moradores que estão ali. Se ela se apresentar com o nome dela, por exemplo, é muito provavelmente os moradores, as pessoas que vão querer negociar com essa empresa, dada a sua magnitude, dado o seu tamanho, né, o seu potencial financeiro, vão querer pedir valores absurdos. Se o imóvel vale, por exemplo, 500 mil, vão querer pedir o dobro. Por quê? Porque é aquela pessoa jurídica, aquela empresa grande que está comprando aquele imóvel para aquela finalidade. Se é um comprador que compra o imóvel de uma forma normal, ou seja, que não mostra quem está por trás, a pessoa provavelmente não vai querer tirar vantagem. Então, esse contrato de comissão é muito comum quando o empresário não quer aparecer na negociação. Então, ele celebra o contrato de comissão e todos os negócios são feitos no nome dele. E aí, os lucros, as vantagens, né, os benesses do negócio serão revertidas posteriormente ao comitente. Ok? Então vamos lá as características desse contrato de comissão. Ele caracteriza uma hipótese de representação indireta. Como eu falei, ele é um contrato aonde o comissário vai representar os interesses do comitente sem que este último apareça no negócio. Ele é um contrato consensual, ele se aperfeiçoa com o consenso entre as partes. Ele é um contrato bilateral ou sinalagmático, ou seja, um contrato aonde ambas as partes têm obrigações umas para com as outras, né? Então o comitente tem obrigações junto ao comissário, o comissário tem obrigações junto ao comitente, né? Normalmente é um contrato oneroso, porque existe aqui uma relação profissional, existe uma relação de busca de resultados, então ele vai ser oneroso, dificilmente vai ser um contrato gratuito. Ele é um contrato comutativo, porque ambas as partes já sabem aquilo que terão que fazer no decorrer da contratação, tanto o comitente já sabe o que tem que fazer em prol do comissário, como o comissário também já sabe
o que ele tem que fazer, quais os negócios que ele vai praticar em nome do comitê, em seu nome para o comitente, né? Borrinha contrato bilateral. Borrinha contrato oneroso. Borrinha contrato de representação indireta. Borrinha contrato comutativo. Classificação do contrato. Página 5. Borrinha comissão simples. Quanto à responsabilidade. Ele pode ser um contrato simples, no sentido de pequenos negócios, negócios de vulto menor, ou pode ser um contrato mais formalizado, quando exige aí mais poderes ao comissário, né? O comissário tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso, porque tudo que ele fizer, ele vai ter que prestar contas para o comitente. E qualquer prejuízo que ele auferir, ele vai ter que também reparar os danos em relação ao comitente, né? Ele pode ser um contrato com cláusula del credere. O que quer dizer esse contrato com cláusula del credere? É uma cláusula aonde o comissário, ou seja, aquele que vai praticar os negócios em seu nome, ele se responsabiliza pelo adimplemento do negócio junto ao comitente. Então, quando eu, comissário, resolvo, por exemplo, vender um imóvel que está no meu nome, mas aquele imóvel não é, na verdade, ele é do meu contratante, do meu comitente, mas o imóvel está no meu nome, vou vender esse imóvel para um terceiro, o negócio é todo meu, o risco é meu. E se existir a cláusula del credere nesse contrato, independentemente se o terceiro pagar ou não o imóvel, eu me torno responsável pelo adimplemento desse valor junto ao comitente. Então, quando ele pode ser simples, poderes mais resumidos, ou também pode ter a cláusula del credere, que vai trazer essa responsabilidade um pouco maior para o comissário. Quanto ao objeto, comissão de compra e venda. Pode ser usado para compra e venda, pode ser para busca de crédito, pode ser usado para locação, ou seja, tudo e qualquer negócio que o comitente quiser realizar por meio do comissário, ele pode ser realizado, inclusive na aquisição de bens, na alienação de bens, na realização de negócios, né? Enfim, empreendimentos de um modo geral, é possível que o comissário faça isso. O contrato ele vai permitir essa situação. Bom, quais são as obrigações do comissário? Cumprir as instruções que o comitente lhe passar, agir com diligência, com cautela, com zelo, para que o negócio dê certo. Obviamente que aí as responsabilidades dele vão ser maiores ou menores conforme cada negócio que ele celebrar, de acordo com o que eles combinarem, ele, comitente, ele comissário e comitente. Evitar prejuízos, né, para o comitente, obviamente, quando você vai fazer um negócio, sempre tem o risco de ter um prejuízo, mas ele tem que ter a cautela, a diligência de fazer o negócio da melhor maneira possível. Buscar o lucro esperado, responder por culpa ou dolo, omissão, né, na sua prestação de serviço ali. E, na verdade, é semelhante a um contrato de prestação de serviço, porém, né, com as suas características próprias. Já o comitente tem a obrigação de pagar a remuneração ao comissário, tá? Pagar essa remuneração, reembolsar todas as despesas que o comissário tiver que desempenhar em razão dos negócios que for celebrar, indenizar eventualmente prejuízos que o comissário possa sofrer dentro da contratação, né? Obviamente que aí vai estar dentro dessa questão se vai ter, o comissário vai ter mais ou menos poderes, até onde vai os poderes do comissário ali para poder realizar os negócios. Alterar instruções respeitando negócios em andamento. Alterar instruções, né? Respeitando os negócios que já estão em andamento, tá? Então é um contrato bastante interessante nesse sentido aí. Saber, né, ter ciência de quais são as responsabilidades e os riscos do negócio e passar isso também para o comissário, né? Então, obviamente que esse tipo de contrato, obviamente que existe aí um prévio ajuste, com certeza aqueles que lançam mão desse tipo de contrato vão ter um departamento jurídico ali bastante atento, bastante perspicaz no sentido de promover ali uma negociação que tanto o comissário tenha conhecimento do que vai fazer, como o comitente também tenha conhecimento.
Ele pode ser um contrato intuito persona, porque existe às vezes a especialização, às vezes ele quer que o comitente pode querer uma pessoa especificamente, aquela pessoa para determinado negócio, né? Então, pode ocorrer dessa forma. Bom, enfim, seria basicamente essas as características do contrato de comissão, ok? Não confundir o contrato de comissão com o contrato de corretagem, que nós vamos falar mais à frente. Vamos falar agora do contrato ou dos contratos, né? Eles podem estar juntos ou separados, de agência e distribuição, podendo ser só um contrato de agência ou só um contrato de distribuição, que estão previstos do artigo 710 ao artigo 721 do Código Civil. Também é um contrato muito praticado na área empresarial, muito comum de você encontrar esse contrato, e aí eu vou trazer a diferença desses contratos. Contrato de agência é quando alguém agencia um negócio no sentido de alienar bens. Imagina que uma pessoa, por exemplo, revende bens de uma determinada marca, é um representante, tipo um representante comercial. Ele vai lá, ele revende bens de determinada marca. Então, dá um exemplo aqui, ele vende produtos cosméticos de marca X. Então, ele pode só agenciar os negócios e não ter os bens na mão, no caso vai ser só um contrato de agência, e pode ter os bens já para fazer a negociação, que aí no caso nós vamos ter a agência e a distribuição juntas, ou simplesmente só a distribuição também. Pode ser que ele só faça a distribuição do produto e alguém agencie. Então, esses dois contratos podem estar juntos ou não, ok? Contrato de agência e distribuição. A natureza jurídica desse contrato, ele é um contrato consensual, ele se forma com acordo de vontades entre os contratantes, né, o distribuidor e o agente, e no caso aí o que contrata a agência e a distribuição. Ele é um contrato bilateral ou sinalagmático, porque tanto na agência quanto na distribuição, ambos têm obrigações, né? O representante e o agente vão ter, o distribuidor e o agente vão ter obrigações de agenciar ou de distribuir o produto, ao passo que o contratante vai poder também ter obrigações de remunerar ali o agente e o distribuidor pelas comissões que recebem, né, que terão que receber. Enfim, então, contrato bilateral ou sinalagmático. É um contrato oneroso, dificilmente será um contrato gratuito. É um contrato oneroso porque ambos os lados vão dispor de recursos, vão ter custos financeiros em relação ao negócio. Ele é um contrato de caráter não personalíssimo, não exige essa ideia de personalíssimo para ele. É um contrato livre, um contrato que qualquer pessoa, não há necessidade, a doutrina não classifica ele como um contrato personalíssimo. É um contrato comutativo, ou seja, ambos os lados já sabem previamente quais são as suas obrigações, tanto o agente, o distribuidor, como também aquele que contratou esses dois serviços, tá? Normalmente, o contrato de agência ou distribuição ele é um contrato setorial, né? As grandes empresas que contratam distribuidoras, agências, elas fazem uma organização, elas promovem uma organização para que essa situação ocorra em determinado setor. Então, um agente ou um distribuidor não pode atuar onde já existe outro agente ou outro distribuidor. E o contratante também não pode contratar, uma vez que ele já contratou o A para fazer a agência de distribuição na região tal, ele não pode colocar um outro distribuidor ali para fazer a mesma coisa sob pena de concorrência desleal, salvo se for previsto no contrato, ok? Muito bem. Muito bem. Ele pode ser expresso ou verbal. Normalmente esses contratos são expressos, dificilmente são verbais, né? Normalmente até para delimitar a atuação do agente e do distribuidor, mas a lei não exige que ele seja escrito, né? A lei não coloca nenhuma obrigatoriedade quanto a forma, né, a solenidade do contrato. Contrato visa a cooperação econômica contínua entre as partes. Contrato de trato sucessivo.
É um contrato de trato sucessivo também, porque normalmente ele não se esgota num único negócio. Então, todo mês ou cada período vai ocorrendo ali pagamentos, vão ocorrendo vendas, vão ocorrendo negócios. Então, ele é um contrato que não é, de execução imediata, ele é de trato sucessivo. Sua execução ocorre. 3. Classificação do contrato. Quanto à atuação. E agência. O agente promove negócios sem possuir os bens. Quanto à exclusividade. Pode ter exclusividade ou não, como eu expliquei, né? A limitação territorial ou concorrencial. Termo ortográfico 2. Admite pluralidade de agentes ou distribuidores. Admite-se pluralidade de agentes ou distribuidores. E prazo determinado. Pode ser por prazo determinado ou indeterminado. E Possui termo final previamente estipulado. Termo ortográfico pode ser resilido mediante aviso prévio. para ser resilido, precisa ter o aviso prévio, seja por parte do agente ou distribuidor ou por parte do contratante. Então, com base nessa matéria, nós encerramos aqui aquilo que seria discutido na aula de segunda-feira do dia 17, dia 18, perdão, que infelizmente eu não pude comparecer com vocês na aula. Na próxima aula, nós vamos fazer rapidamente uma revisão sobre todos esses contratos que nós falamos, tirar as dúvidas e vamos tratar dos outros contratos que a gente ainda precisa discutir e fazer a revisão para a nossa prova. Um abraço a todos.